Vamos fazer a leitura, irmãos, da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho narrado por João. Me abri em cima aqui, capítulo 10. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. E todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesma dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras, e muitos diziam: tem demônio e está fora de si, por que o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: já vos tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebata da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais?
Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apredejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse: sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João falou, disse deste, era verdade. E muitos creram nele. Amém. Não era para ser difícil a bondade e a justiça, quando manifestas, era para ser tão bem aceita, era para tudo ser tão fácil, porque a verdade, a justiça, a mansidão, a bondade, essas coisas não tem como reprovar, irmãos. Deveria ser aceita de pronto pela humanidade. O caráter de Jesus é tudo isso e muito mais. Reprovar Jesus é reprovar a própria verdade, o próprio amor, a própria redenção. Porque ele veio exatamente para mostrar-nos a face de Deus de uma forma compreensível para nós. Nós não teríamos condição de conhecer melhor a Deus, dado ao nosso estado humano. Então ele se abaixou até nós, e se fazendo homem, Deus então mostrou na sua natureza a sua própria forma de ser. E chamando as pessoas para que crescem nele, fazendo sinais. Jesus não veio para fazer sinal. Ele não veio para fazer sinal. O sinal para ele era apenas um instrumento para chamar a atenção das pessoas, para que olhando para o sinal, alguém falasse: não é possível um ser humano fazer esse sinal. É preciso haver alguma autoridade sobre esse homem. Como falou Nicodemos, ninguém faz os sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. Eu percebo Deus em você pelos sinais que você faz. Ele havia curado um cego de nascença, irmãos. Nunca jamais, em ambiente de trevas, nem de luz, um ser humano foi curado de cegueira de nascença. Nunca os espíritos caídos conseguiram esse grande tento aí. Esse era um sinal inequívoco de Jesus, da sua natureza. Ele havia curado um cego de nascença. Por isso que ele citou ali numa passagem que eu li há pouco, eu não lembro onde. Mas eles não conseguiam acreditar. Porque, irmão, fé, é preciso que haja a participação humana. Fé, Deus fez tudo em Cristo. A obra foi feita, mas a fé é a nossa contrapartida. E ele falou: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão, é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Um percebe que ele a si mesmo chamou a si mesmo de porta e depois de pastor. Por quê, irmãos? O conhecimento de Jesus Cristo, Jesus Cristo não exige conhecimento profundo para ser discípulo dele, nem para se salvar. O que ele exige é fé. É a partir daí que as coisas acontecem. Aquele ladrão na cruz, ou aquele ex-ladrão, ele não tinha nenhum tipo de preparação, nem se batizou, nem foi doutrinado, nem evangelizado, senão pelo movimento evidente
de Jesus na cruz, por tudo que ele falava, pelo seu comportamento. As palavras de Jesus mexeram muito com ele, a ponto de ele falar: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. Ao que o Senhor lhe respondeu: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Não teve preparação, não teve curso, nem batismo não teve. Teve fé. A fé é a única coisa que Deus pede do homem, é muito pouco. É muito pouco a nossa contrapartida. Agora, nós não podemos abrir mão da fé. Não podemos abrir mão da certeza de quem é Jesus. Ele falou: eu entro no curral, tiro as ovelhas, saio com elas. Vocês entendem isso aqui? Mas essas ovelhas não saem com qualquer um. Ele estava se referindo àqueles homens que acreditavam nele. Esse curral aqui, ó, esse primeiro curral, era o judaísmo. É lá que as ovelhas estavam guardadas. Mas ele falou: eu vou sair com ela aqui, que eu tenho ovelhas em outros currais por aí, eu vou juntar essas ovelhas todas. Aqui, ó, um curral de ovelhas aqui onde você está juntando. O mundo inteiro vai juntando as ovelhinhas. Pega aqui, pega acolá. E aqueles homens saíram do curral. Vocês vejam que Pedro batizou, e sem que ele quisesse, porque ele viu o dom de Deus cair sobre homens que eram gentios. E ele falou: como eu podia recusar água àqueles a quem o Senhor não recusou o Espírito? Saiu do curral, e hoje essa obra se espraiou a todos os continentes, e Jesus continua o mesmo, o método é o mesmo, o pedido é o mesmo. Você aceita Jesus como seu Salvador, o pastor da sua alma? Se alguém está ouvindo essa palavra longe daqui ou aqui, e você tem dúvida, sabe que a única coisa que Deus pede de você é fé, porque por intermédio da fé Ele vai trabalhando, é uma relação de proximidade, a fé vai criando movimentos. É muito pouco para a gente oferecer para o Senhor, só vai para o inferno quem quiser, é só quem não quiser acreditar em Jesus, não aceitá-lo. Ele pagou as nossas contas, e olha que a dívida de Jesus de fato não era dele. Ele não tinha pecado, o pecado lhe foi imputado, mas ele não tinha. Lá na cruz Deus não poupou ele, porque o pecado tem que ser castigado. Deus castigou o pecado na cruz em Jesus, a ponto dele fazer um lamento fortíssimo: Eli, Eli. Vocês lembram dessa passagem? Pai meu, por que me desamparaste? Sabe por que ele falou aquilo? Deus retirou o espírito ali dele, e ele ficou sozinho. A conta foi paga. Por isso que todas as cartas, quase toda a Bíblia, o Novo Testamento tem referência à cruz. Foi a cruz de Cristo a nossa saída, porque ele falou: ninguém toma a minha vida de mim, hein? Não pensem vocês que eu vou perder porque eu sou fraco. Eu vou me deixar entregar por vocês. Ele deixou isso claro. Quando eles chegaram no horto, você lembra a passagem do horto? Quem é Jesus? Sou eu. Todos caíram no chão. Não ficou ninguém de pé. Ele deixou patente: olha, se eu não quero, ninguém me leva. Mas eu quero, porque se eu for à cruz, vocês não irão também ao inferno. Eu sou o bom pastor, aquele que entra pela porta. O Velho Testamento anunciava do Senhor, o anúncio estava feito. A obra de Jesus é tão transcendente, que ela não salva só os pós-Cristo, não. É mais assustador. Cristo, quando morreu na cruz, ele veio e ele justificou todos que vieram antes dele. Aqueles homens antigos, vocês podem saber disso, Jesus salvou todos: Abraão, Elias, Samuel. Todos são salvos em Cristo, porque sem Cristo não tem salvação. Eles criam, mas não haviam alcançado ainda. Está escrito em Hebreus: todos esses creram, mas não alcançaram a promessa. Não alcançaram, mas creram. E quando Cristo veio,
ele pagou a conta retroagindo desde lá atrás, porque estava anunciado quando Adão foi posto fora do Éden. Vocês lembram? A serpente vai lhe morder o calcanhar, mas de tua semente virá alguém que vai pisar a cabeça da serpente. Esse é Jesus, o único que tem essa autoridade, pastor de ovelhas. E bem-aventurados são aqueles que se fazem ovelhas no aprisco de Jesus. Aceitam a doutrina e vivenciam a experiência de vida eterna, já começando aqui embaixo. Abriu a porta foi aberta para você entender isso aqui. Aqueles homens estavam com dificuldade de entender, e uns não queriam entender, não gostavam dele, reprovaram. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas. Mas de modo nenhum seguirão estranho, e não seguiram. Tornou Jesus dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. São linguagens fortes, irmão. Uma porta, ela conecta um ambiente com outro. Nesse caso aqui, conecta um mundo caído de treva com um mundo de luz. Você vê como é que passa nessa porta? Voltemos no ex-ladrão. Lembra-te de mim. Hoje você passa por essa porta. Hoje eu ponho você do outro lado da porta. Irmã, irmão, nós temos que passar por essa porta, andar nela. E não é só porta, é caminho também. E é pastor, é bispo, é oferta, é ofertante, é tudo. É o Senhor Jesus. Glórias a Ele, portanto. Quem andar com Ele nunca ficará confundido, nunca andará em trevas. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Entrar no caminho do Senhor Jesus, entrar nessa seara, a doutrina, a graça de Jesus Cristo. É aqui que você se alimenta. Eu sou bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, irmãos, não vamos aqui falar nada, mas vejam, se for falar sobre mercenário hoje aqui, o mundo está repleto de mercenários, pessoas que estão bilionárias à custa da fé, fazem fortunas, fazendo o povo dar tudo que tem para que eles se enriqueçam. Jesus, o cavalo real dele foi um jumentinho, um bichinho feio. Ele entrou em Jerusalém montado numa jumenta e estava Zacarias anunciando: eis aí vem o teu rei, eis quem vem o teu rei, humilde, montado numa jumentinha, instrumento de carga. Mas naquele dia, muita gente simples entendeu que era o rei que chegava. Oxalá que todos entendamos essa missão maravilhosa que Jesus estabeleceu de nos salvar. E vamos dar valor nisso, irmãos, porque sem a fé, ninguém... E fé não é uma coisa passada, hein? Fé é presente. Fé não é um ato morto no passado. Fé é um sentimento vivo no presente. Eu criei ontem, creio hoje, eu vou continuar crendo amanhã. Eu não sou salvo pela fé que eu tive ontem. Eu sou salvo pela fé que continua comigo até o dia de hoje. Tiago fala: a fé sem obras é morta. E alguém pode ser salvo por uma fé que morreu? Nós somos salvos por Jesus, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, irmão, nós temos que manter acesa a chama da fé. Jesus é o único que pode dar solução e tem dado para a nossa vida. Portanto, não nos apartemos dessa confiança. Que na experiência tem muitos irmãos que vão ficando muito experientes. E depois eles param de depender do Senhor, ficam independentes demais e acabam tropeçando, sofrendo. Sabe, Paulo chegou a falar uma coisa forte: eu não tenho competência nem de pensar mais por mim mesmo. E agora estou tão associado com Jesus Cristo que eu já dependo dele para tudo. E tem muitos ficando independentes, o mundo está fazendo os homens ficar independentes. E Jesus quer que cada um de nós fique dependente do pastor. Quem conduz a ovelha é o pastor. Nunca a ovelha saiu conduzindo o pastor. É sempre o pastor na frente da ovelha.
E se ele estiver na sua frente, não tem lobo. A Bíblia nunca leu, já leu aqui? Ninguém toma as minhas ovelhas. Quando as ovelhas vão embora, o que aconteceu? Porque não gostaram mais do pastor. Pararam de acreditar no pastor, foram embora. Sabe o que acontece? Só existem dois caminhos. O Senhor falou, quem comigo não ajunta espalha, quem não é por mim é contra mim. E eu já venci esse mundo, já venci. Quem se afasta do Senhor Jesus, pega a estrada larga, ali tudo é permitido. Eu já vi muitas pessoas sair do caminho cristão e falar assim, agora sim, eu tenho minha vida. O que eu vou falar aqui é o que eu escutei. Agora eu posso correr pelos campos de futebol, eu não vou citar mais o resto que eu escutei não. Que liberdade é essa que ele encontrou fora de Jesus? Aqui o caminho aperta, a estrada é estreita, mas eu sei onde termina esse caminho. Você sabe onde termina esse caminho. À medida que o tempo vai passando, vai se aproximando o nosso grande encontro. Quem garante da sua vida numa manhã? Se Jesus for o seu pastor, ladrão não vai roubar a sua fé, porque a fé está em você. Se você não... E é uma coisa misteriosa, vocês lembram da arca? Noé gastou não sei quantos anos, foram dezenas de anos para construir aquela arca. Depois que ele construiu e foi lá para dentro, os bichos lá para dentro, aquela arca foi lacrada e ninguém mais abria aquela arca. Ela ficou 1 ano e todo mundo ria de Noé, até o dia que a arca balançou e as águas levantaram. Aí eles queriam entrar na arca. Noé falou, eu não posso abrir, está fechada, hein? Quem fechou não abre mais. É assim a graça do Senhor. Aquela arca é uma figura de Jesus, é a figura desse pastor. Se você passar por ela, se você entrar nessa arca, você vai flutuar nessas ondas aí. Só que não vai parar lá, no Monte Ararat não. Essa arca vai parar na glória eterna. Lá você vai ver o que é a obra de Deus. Nós falamos obra de Deus. A obra de Deus está com ele, escondida lá, para suas ovelhas. A irmã, o irmão, é chamada ovelha do Senhor. Ninguém as arrebata. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Vocês lembram que ele foi no poço lá? É interessante, né? O Senhor Jesus provocou aquilo ali. Porque os samaritanos não gostavam de receber os judeus. Já uma vez tinha recusado de recebê-los. Tinha as ovelhas em outra pesca. Ele parou no meio de uma... Falou para os discípulos buscar coisa na cidade. Eles foram comprar alguma coisa. Ele falou assim, eu não vou ficar aqui. Esperava chegar uma mulher. Pensa que não chega uma mulher lá para pegar água. Ele ficou calado. Quando a mulher desceu o balde para pegar água, ele falou com ela, mulher, você pode me dar água? Ela falou assim, mas que coisa. Eu sou samaritana, você é judeu. Nós não temos convívio, né? não gostamos um do outro. Sendo tu judeu, me pede água para mim, que eu sou samaritana? Se você conhecesse o dom de Deus, você me pediria, eu não ia te dar dessa água, não, eu ia te dar uma água viva, que vai saltar com você dessa vida para a vida eterna. Desse jeito, mas eu quero essa água. Vai chamar seu marido. Eu não tenho marido. Você falou a verdade. Você já teve 5, vive com um que você não casou com ele, você não tem marido mesmo. Vejo que tu és profeta. Ela foi lá na cidade, contou para os homens lá, eu encontrei o homem, porque ela falou, eu sei que o Messias virá. Já encontrou com ele. Eles foram, daqui a pouco tinha ovelhas de um aprisco que nenhum judeu acreditava que podia entrar. Daqui a pouco chegou o romano, o centurião, vocês lembram? O homem fazia jejum, orava, estava de jejum em oração. De repente um anjo apresenta-se diante dele. Suas esmolas e sua oração foi ouvida nos céus. Um anjo, hein? Falou,
Que coisa! O anjo estava ali já. O anjo já podia anunciar para ele, né? O evangelho do Senhor é assim, ó, desse jeito. O anjo falou com ele, olha, vai para a cidade. Lá tem um homem chamado Pedro. Vai lá falar com ele. Eu tenho ovelhas e outras aprisco. O homem não tinha nada a ver com Israel. O judeu não queria eles. E Pedro foi subindo na hora sexta para orar, no andar de cima da casa. De repente abre uma visão, ele viu um lençol. Muitos animais dentro do lençol. E a voz falava, Pedro, mata e come. Eu não ponho nada imundo na minha boca. Tu não tornes imundo o que Deus purificou, Pedro. Daqui a pouco alguém bate na porta lá embaixo. Eram os mensageiros do centurião. Olha, o Espírito de Deus falou com ele, vá sem nada temer. Ele desceu, foi até lá, viu aquela obra. Não eram judeus, eram gentios, eram ovelhas de outros apriscos. Ele pregou a palavra, ele quis até ajoelhar diante de Pedro. Se o anjo não quis falar comigo, falou que é você que fala, você deve ser mais importante que o anjo. Ajoelhou, falou com ele, eu sou homem. Mas irmãos, a coisa mais maravilhosa é que quando ele pregava, o Espírito de Deus desceu e tomou aquele povo ali. O Senhor vem buscando ovelhas de todo lugar. O Senhor pega, aceita qualquer pessoa que creia nele. Não tem lugar, não tem pessoa em condição que não tem recuperação. Aonde você estiver, escutando essa palavra, se você crê em Jesus Cristo, Cristo te pega aonde você estiver. No poço da miséria, na porta da prostituição, com arma no coldre, aonde você estiver, Cristo te aceita e te chama, vem. Nunca leu? Vinde e comprai sem dinheiro, tem vinho e tem leite. Você não quer comprar vinho e leite? Não custa nada. O Senhor Jesus falou, ide e dai de graça o que de graça recebeste. Aqui você não paga nada, já está pago, Jesus pagou na cruz. Glórias ao nome do Senhor. Aonde você estiver escutando essa palavra, aqui dentro, lá fora, aonde você estiver, tem um chamado do Senhor. Jesus sendo o seu pastor, nada vai te faltar. O ladrão não vai conseguir roubar mais de você, não vai trapacear mais com você. As palavras do Senhor sempre envolvia ovelhas de outro aprisco. Dizia, vocês lembram dessa palavra? Um certo homem de Jerusalém para Jericó. E no caminho ele foi assaltado, roubaram, bateram, ficou caído. Passou um levita, não fez nada. Passou um sacerdote, não fez nada. Mas passou um samaritano. Pegou ele, pôs ele no animal, cuidou dele, pôs ele na venda, falou, trata dele. Deu 2 moedas para ele. Trata dele, o que faltar depois da minha volta eu pago. Ele é o samaritano que pegou cada um de nós aqui, ó, vendido no caminho do engano, atacado, machucado, e trouxe nessa venda. E aqui, ó, tem 2 moedas boas, Velho e Novo Testamento. De vez em quando cada um paga uma conta nossa. Hoje essa palavra vai pagar a conta de alguém que está escutando. Hoje, se você crê em Jesus, o teu sofrimento termina. As tuas perguntas, as suas dúvidas terríveis, elas estão todas aqui. Jesus, o bom pastor, ele te responde tudo calma, devagar, sem pressa, na medida que você vai caminhando com ele. Daqui a pouco aflora uma resposta. Jesus não procura, ele não manda fazer curso não, viu? Não tem curso nem para batismo, nem para crer nele. O pedido é esse. Aquelas almas que batizaram quando Pedro pregou lá, o pescador, ele pregou uma palavra lá que eu tinha vontade de ouvir o que ele pregou. Ele pregou uma palavra lá que foram 3.000 almas que converteram, 3 ou 5.000, não é? 3.000, né? 3.000 almas. E qual curso que aquelas 3.000 almas fizeram? Creram em Jesus. Crer. Vocês sabiam que o inimigo tem pavor do ser humano quando ele começa a afirmar a crença dele? Porque ele sabe de uma coisa, se ele continuar crendo do jeito que ele está caminhando aí, eu perco ele de vista. Eu perco ela de vista. Porque a fé é um vínculo forte entre o homem e Deus. A fé faz isso aqui, ó, prende você com Deus. Nada te separa mais.
porque a fé não fica sozinha, a fé ela traz consigo muitas coisas boas. Ela vai depois, com o passar do tempo no convívio, vem o amor, a misericórdia, a paciência, a tolerância. A fé ela agrega. Jesus, nosso Senhor, Ele só tem esse pedido. Olha o que eles falaram com Ele aqui. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras, e muitos deles diziam, tem demônio. Olha que palavras que dirigiram ao Senhor Jesus. Falar mal de nós, irmãos, a gente não pode achar ruim não, porque olha que eles falaram do Senhor Jesus. Tem demônio, e está fora de si, por que eu ouvi isso? Diziam outros, essas palavras, mas sempre tem alguém lá que não tem um coração tão perverso, né? Alguém falou, essas palavras não são palavras de um endemoniado, não são. E tem mais uma coisa, olha a pergunta aqui. Porventura pode um demônio abrir os olhos aos cegos? Porque já tinha curado um cego de nascença ali atrás. Não creram porque não quiseram crer. E se você não quiser crer, é um problema seu, mas se você quiser crer, a solução também vai ser sua, por intermédio de Jesus. Esse culto hoje vai marcar alguém aqui. Hoje tem um convite para você aqui. Creia em Jesus. Aceite esse sacrifício maravilhoso dele. E você que já crê, aumente essa fé, essa crença em Jesus. Olha que coisa bonita. Havia uma festa de dedicação, e ele foi lá, para o alpendre. Mas que dureza, irmão, até quando terá a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente, olha os sinais tão claros. Ele respondeu, eu já vos tenho dito, eu já falei, vocês não creem. As obras que eu faço, ele estava se referindo, eu acabei de curar um cego de nascença, vocês não percebem que isso aqui, dentro do protocolo judaico, é um dos itens que só o Messias podia fazer? Eu acabei de fazer. Eu curo cego de nascença, eu curo leprosos, ressuscito mortos e, sobretudo, eu perdoo pecados. O perdão de pecados é a marca sublime de Jesus, ninguém pode fazer isso. Nem o profeta pôde perdoar pecados, nem os seus eles não conseguiriam perdoar. Mas a marca de Jesus, fizeram um buraco no telhado, puseram um homem perto de Jesus, paralítico. E todo mundo, porque tinha fé no paralítico, tinha fé naquela multidão que estava carregando ele. Porque um paralítico sair pendurado pelo telhado, tem que ter fé que vai ter alguma coisa lá embaixo boa esperando ele. Ele não pode me implorar. Se me colocar perto de Jesus, alguma coisa boa acontece. E os amigos devem assim, se nós conseguirmos pôr esse homem lá, Jesus faz obra. A primeira reação deles foi, Jesus vai falar com ele, sai daí, já sai pulando. Teus pecados te são perdoados. Não, mas não era isso que a gente estava querendo. É o mais difícil. Blasfemaram. Ele perguntou, o que vocês acham mais fácil fazer? Perdoar pecado ou falar para ele andar? Pega a tua cama e anda. Ele saiu com a cama dele nas costas. O cativeiro virou cativo dele. É assim que Deus faz com você e comigo. Crendo nele, ele vira o seu cativeiro. E aquilo que te prende, já não te prenderá mais. Quantas pessoas estão presas, irmãos, hoje? O ser humano vive preso em tanta fantasia. Tem pessoas que passam a vida inteira buscando prazeres, é bebida, droga, sexo, mentira, fama. Vai chegar um tempo, irmão, que isso aqui não tem mais sentido nenhum. A morte chega, a velhice chega. É tempo do ser humano acordar. Oxalá que todos acordassem e percebessem que eles têm que ter uma atenção na eternidade. Só tem um caminho, ou você passa pela porta que é Jesus, ou você passa pela porta da morte e cai lá dentro do inferno. É uma escolha. Porque falou que tem uma porta apertada, é ele mesmo, e a porta larga é o inimigo. Quem que anda com o inimigo está com uma porta larga, pode fazer qualquer coisa que nada dá errado. Ninguém recrimina, faz tudo, né? A vida é assim mesmo, o tempo mudou, modernidade. O crente, qualquer coisa que ele fala é ataque, é guerra, tudo para nós tem problema. É difícil seguir, mas tem uma coisa, o pastor não deixa ninguém roubar suas ovelhas. E por essa palavra, irmã, tenha certeza de uma coisa, ninguém vai te tirar do caminho do Senhor.
Você às vezes tem medo, você não vai conseguir chegar até o fim. Você veio até aqui não é porque você é forte. O pastor te ajudou, ele vai continuar te ajudando até o fim. Segura na mão dele e ele vai te levar para lugares deliciosos. A proposta do Senhor é essa daqui. Aqui, irmãos, ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, nunca hão de morrer. Ele está dizendo o seguinte: você passou por essa porta, seu corpo morreu, mas você não morre mais. Você já vai conhecer o outro lado do Senhor. E ninguém as arrebatará da minha mão. Por isso que as pessoas falam: aquele irmão era crente, aquela irmã era crente, agora não é mais, pecou. Pode ter certeza de uma coisa, irmãos: não existe morte súbita na vida eterna. Quem vai embora é porque decidiu, pelas obras, a não andar mais com Jesus. Que as nossas obras falam por nós. Nossas obras nos distanciam de Deus ou nos aproximam dele. Há obras tão tenebrosas que o Senhor Jesus chegou a falar: olha, falar mal de mim, me atacar do meu Pai, tem perdão. Mas quem blasfemar contra o Espírito de Deus não tem perdão, nem aqui agora, nem depois. Porque ele fazia sinais e eles falavam: ele faz isso por Beelzebu, príncipe dos demônios. Se afastaram definitivo. E aqui ele fala de si mesmo. Olha o que ele faz de si mesmo. Aqui a natureza de Jesus Cristo fica bem declarada. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. E é verdade. O verbo se fez carne, o verbo era Deus. Está aqui, ó. Vós dizeis blasfemas porque diz sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não acredites em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou das suas mãos. E, irmãos, aqui fala assim: muitos falaram, João Batista não fez sinal nenhum, mas tudo que ele falou de Jesus é a pura verdade. Ele anunciou: eu não sou a luz, eis aí a luz. Importa que ele cresça e que eu diminua. Ele diminuiu no cárcere, foi decapitado, trocado por uma dançarina de salão, uma menininha. O homem mais, o Senhor falou, dos que nasceram de mulher, nunca nasceu um homem com a envergadura de João Batista. É o homem mais magnífico nascido de mulher. Sabe qual foi o preço dele? O corpo de uma mocinha dançando na frente de um rei. Esse é o mundo, essa é a porta larga. Nosso rei foi para o madeiro, os apóstolos assassinados, o povo perseguido. Mas o que o Senhor falou: ninguém arrebata as minhas ovelhas. Faz 2000 anos que o diabo tenta fechar a boca dos pregadores e matar o crente. Aqui, ó, não vai acabar com esse povo. Faz 2000 anos que a vitória de Cristo está sobre nós. E Ele não vai te tirar desse caminho, irmã. Não vai te tirar, irmão. Ainda que o tempo esteja fechado, as nuvens escuras, trovões, e você fala: Senhor, é um temporal que vai derrubar a minha casa. Não vai cair tua casa. Aliás, esse temporal que você está com medo dele, já está sendo desviado pelo Senhor. Não vai cair essa chuva grossa. Não vão cair os raios. Olha, eu tenho uma profecia na vida de alguém. Você está com medo de um tempo muito fechado na sua própria vida pessoal. Esse tempo vai se abrir em nome de Jesus. Aqueles homens viram a glória de Deus. E João falou: nós apalpamos a palavra, o verbo, Deus feito carne. Tão real, tão virtuoso, que não precisava de curso, nem de preparação. Uma mulher, no meio de uma multidão, nem conversou com ele, nem pôs a mão nele, pôs a mão na orla do vestido dele, e falou: eu estou tocando o vestido de um Deus, é tudo que me basta. E soltou, e ela ficou curada, pela fé.
E Jesus, percebendo o que tinha acontecido, ele falou alto em bom som: alguém me tocou. O disse: mas Senhor, todo mundo te toca. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Eu curei alguém. Eu quero que ela se declare. Eu sei quem é, mas eu quero que ela se declare. Você crê que essa palavra vai curar você hoje aqui? Aonde você estiver, um mal que te toma vai ser curado por essa virtude dessa palavra. Glórias ao Senhor. É um mal espiritual que te atormenta, sai do teu caminho, em nome de Jesus Cristo, hoje nesse culto. Fui eu. Anos a fio gastando dinheiro com médico, com hemorragia que eu não curava. Mas a fé, o inimigo tem medo da fé. Quando a pessoa firma na fé, segura na fé, o céu fecha por 3 anos e meio, o mar abre, o leão não morde, e o diabo corre. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. É a fé que te dá resistência na peleja dessa nossa jornada. Ele não foi compreendido por muitos, mas os pequenininhos que compreenderam ele foram valentes, batalharam até o fim. Pedro ficou com medo, até correu, negou, mas depois se vê a carta de Pedro, leia com calma em casa depois: eu já estou deixando esse meu tabernáculo, mas estou deixando uns avisos aqui, para que a doutrina não seja corrompida. Já estava se despedindo: eu estou deixando esse tabernáculo, não estava lamentando não, hein? Paulo fala: já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício sobre a vossa fé. Os homens foram transformados. Esse pastor transforma, modifica a essência. Eu já ia falar: não tem jeito com o homem, o caráter não muda. Se aceitar Jesus como pastor, o caráter muda. Se tiver Jesus como pastor, o ladrão não rouba mais, a prostituta não prostitui mais, e tudo se transforma, porque Jesus veio transformar. A primeira obra que ele fez foi transformar água em vinho. E ele continua fazendo até hoje isso aí, no coração dos crentes. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus em oração.